Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Biologia. Meu nome é Joverlane Paula, sou professora aqui do SEMEAC. Hoje vamos falar de um tema bastante curioso para a humanidade. Vamos falar sobre astrobiologia, uma ciência, pessoal, que tenta responder a simples pergunta: existe vida fora do planeta Terra? Sim, pessoal, a astrobiologia ela faz essa pergunta. Então, para você que já conhece essa ciência, fica aqui nessa aula para conhecer, para enriquecer mais seus conhecimentos. Se não conhece sobre a astrobiologia, vem aqui que eu te conto as coisas que acontecem e os progressos dessa ciência, tá certo? Então vamos lá, pessoal. O que seria, a astrobiologia? Acompanha aí. A astrobiologia, pessoal, ela é uma ciência que estuda a origem, a evolução e a possibilidade de vida fora da Terra, isso mesmo. Então, ela junta conhecimentos da biologia, biologia, tá, pessoal? Da química, da física, geologia e astronomia. Então, um dos objetivos é entender quais condições são necessárias para que a vida exista em outros planetas e Lua. Acontece, pessoal, seguindo aí no slide, a NASA, ela tem perguntas fundamentais para responder, Então, a astrobiologia, ela tenta responder que tipo de pergunta? Como a vida começa e evolui? Então, uma das perguntas principais, pessoal, é como é que a vida surgiu primeiramente aqui na Terra, tá certo? Até porque em algum momento a vida surgiu. Então, isso intriga bastante essa ciência. Se ela conseguiu evoluir aqui sobre condições extremamente desfavoráveis para nós, será que ela tem capacidade de surgir em outros planetas? Então, essa é um quesito que faz a astrobiologia crescer, mais aí nesse ramo. Continuando aqui, quais são as perguntas que ela tenta buscar responder? Existe vida em outros lugares do universo? Qual é o futuro da vida na Terra e além dela? Quais as condições fundamentais para a existência de vida? Como podemos detectar vida em outros planetas e ambientes? E como a vida pode sobreviver em condições extremas e como isso pode nos ajudar a entender a vida aqui na Terra, tá ok? Então, continuando aí, pessoal, vamos falar um pouquinho do histórico da astrobiologia. Então, o termo astrobiologia, ela começou a circular na década de 1930. Só que ela só ganhou força, pessoal, quando a ciência moderna, começou a avançar nesse campo lá no século XX. Começou a avançar com que experimentos, pessoal? Começou a avançar em 1953, que é o experimento de Miller e Urey. Olha só, para você que não conhece muito bem esse experimento, foram dois cientistas que simulavam, nesse experimento, as condições da Terra primitiva. Até porque quem conhece a Terra primitiva sabe que as condições eram desfavoráveis, vulcões todo o tempo ativo, muito quente. Então, eles pegaram os elementos que existiam na Terra primitiva e fizeram, a simulação e conseguiram, com o tempo, criar, desenvolver moléculas que são essenciais para a nossa vida. Tá? Então, eles conseguiram comprovar. E isso foi, um avanço para a astrobiologia procurar mais conhecer, se existe vida fora do nosso planeta Terra. Até porque em condições, mais uma vez repetindo, em condições hostis que existiu aqui na Terra, será que tem a possibilidade de conhecer em outros planetas? Tá? Então, olha só, o que aconteceu em seguida também. Em 1976, temos as missões de Viking, produzido pela NASA, tá? E nas décadas de 1990 e 2000, temos a descoberta de centenas de exoplanetas, pessoal. No caso, professor, o que é exoplanetas? Pessoal, são planetas que estão fora do nosso sistema solar. Então, vários cientistas descobriram-se exoplanetas. Então, várias missões da NASA estão, lançando missões para esses planetas, tentando estudar. Tá ok? Tem várias missões, a gente vai ver aí um pouquinho, tá? Na nossa aula. E olha só,
Hoje, a astrobiologia ele é um campo reconhecido e sustentado por instituições como NASA, ESA e universidades de ponta, tá, pessoal? Continuando aí no slide, quais são as áreas de estudo da astrobiologia, pessoal? Eu trouxe aí 4 áreas para vocês. Temos a origem da vida, que fala o quê? Cientistas querem entender como a vida surgiu na Terra e se isso poderia ter acontecido em outros planetas, pessoal. Nessa parte da origem da vida, existem muitas teorias nesse tema, inclusive é até muito complexos eu falar aqui para vocês. Então, se você tiver curiosidade, dá uma pesquisada aí na internet sobre a origem da vida, vai ter várias teorias dentro dela. Então, umas teorias que eu posso estar falando aqui para vocês é a teoria da panspermia. O que a teoria da panspermia fala? Fala que a vida, né, a origem da vida, ela não surgiu aqui na Terra, ela surgiu em outro lugar e que veio foi trago através de meteoritos e cometas que por alguma ocasião caiu aqui na Terra e essas condições favoráveis começou a desenvolver a vida. Essa é a teoria da panspermia, de que a vida veio, né, através de meteoritos e cometas, tá? Então, é isso que a origem da vida tem aí nessa área de estudo. Outra área de estudo que a gente tem aí é a vida em ambientes extremos. Fala o quê? Estudos de seres vivos que sobrevivem em lugares muito quentes, frios, salgados ou com muita radiação. Como assim, pessoal? Aqui mesmo na Terra, existem seres vivos conhecidos como extremófilos que vivem em condições totalmente hostis. Por exemplo, conseguem viver em vulcões, conseguem viver em ambientes radioativos, em ambientes muito frios, tá? Condições essas que um ser vivo, né, que a gente conhece, não consegue sobreviver. Então, são condições hostis que tem seres vivos. Então, a astrobiologia pensa assim, se nesse ambiente hostil consegue desenvolver vida, por que não pode desenvolver em outros lugares, como luas, planetas, né, exoplanetas no caso, que tem essas mesmas condições? Então fica esse ponto de interrogação aí nesse quesito, tá certo? Olha só, 3. Busca por sinais de vida. A astrobiologia, ela busca por sinais de vida, que fala o quê? Os cientistas procuram bioassinaturas, como água, oxigênio e metano, que podem indicar a presença de vida. O que seria bioassinaturas, pessoal? Bioassinaturas é como se fossem pistas do que já houve ou que pode haver, tá? Quem são essas pistas? Olha aí, água, oxigênio, metano, tá? Condições essas que são adequadas para o desenvolvimento da vida, tá? 4. Quais são as condições para a vida, pessoal? Água líquida, moléculas orgânicas e energias são essenciais. Então, se por acaso a NASA, né, ou então alguma expedição encontrar um planeta que tem essas condições, ele se torna um belo candidato para desenvolver vida. Não quer dizer que tenha vida, não é isso que eu estou falando, mas que tenha condições adequadas para desenvolver, né, a vida, tá certo? Continuando aqui, pessoal. Tá, mas o que seria um planeta habitável? Um planeta, ele é considerado potencialmente habitável quando tem condições físicas e químicas que permitem a existência de água líquida na superfície. Outra coisa, o outro termo que vocês têm que ficar ligado, pessoal, que tem que conhecer, é um termo conhecido como zona habitável. O que seria zona habitável? Zona habitável é quando aquela zona, ela não é quente, ela não é muito frio e que consegue manter a água em estado líquido. Isso é uma zona habitável, tá certo? Isso é um termo muito importante, dá uma anotada aí nas anotações de vocês, tá certo? E olha só, continuando aqui. Então, quais são outros fatores importantes para se tornar um planeta habitável? Temos aí a temperatura adequada, aí ó, o termo zona habitável da estrela, tá? Temos a presença de atmosfera, proteção contra radiação
E, é claro, elementos químicos essenciais. Temos aí, ó, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. E esses são os elementos químicos essenciais, que faz parte aí e explica o porquê, né, o planeta ele é considerado habitável, tá? Então, olha só, vida no sistema solar. Onde pode haver vida, né? Onde pode haver? Temos aí a Terra, o único planeta com vida confirmada, tá? Tem atmosfera, água em estado líquido, campo magnético e condições estáveis. Lembrando também, um ponto importante, a Terra ela tem ambientes hostis, onde existem seres extremófilos, seres esses que conseguem viver em ambientes totalmente, né, tipo, viver em vulcões, fundos do mar, desertos, ambientes com uma radioatividade super alta. Então, se esses seres conseguem viver em esses ambientes, por que não fora do planeta, tá certo? Marte, olha só o que aconteceu em Marte. Já teve a água líquida no passado, ainda hoje há gelo e possibilidade de água salgada, líquida embaixo da superfície. Missões buscam sinais de vida passada ou micro-organismos atuais. Inclusive, tem uma missão da NASA que está analisando Marte, inclusive futuramente ela está voltando com as amostras, tá aí para serem analisadas aqui, tá ok? Próximos, né, corpos celestes aí. Temos a Europa, que é uma lua de Júpiter. Fala o quê? Tem um oceano sobre o gelo, possivelmente com fontes de calor. Pode abrigar vida microbiana, pessoal. Também tem uma expedição da NASA, que foi lançada, se eu não me engano, em 14 de outubro de 2024, tá? Para analisar melhor esses oceanos, tá? Então, aí, futuramente, bem longe, pode estar trazendo aí novas informações, tá ok? Temos aí o Encelado, que é uma lua de Saturno, solta jatos com água e compostos orgânicos, indícios de um oceano com energia, boas chances de vida também, tá? Também aí tem as missões da NASA voltadas para essa lua, tá? Para serem analisadas, coletadas amostras, tá? E o próximo é o Titã, lua de Saturno. Ele tem rios de metano e atmosfera rica em compostos orgânicos. Pode ter um tipo de vida diferente terrestre, tá? É uma outra lua que está sendo estudada, mas as missões programadas para essa lua está programada lá para 2034, muito longe ainda, tá? Mas que quando chegar a hora vamos ter informações aí sobre esses estudos e essas missões que a NASA estão fazendo fora aí do nosso sistema solar, tá ok? Então, com isso, antes de a gente fazer nossa atividade, vamos fazer um resumo aí básico? Olha só, o que é, né, a astrobiologia? É uma ciência que estuda a origem da vida, se ela pode existir fora da Terra, como detectá-la e como sobrevive em ambientes extremos. Une várias áreas, biologia, química, física, geologia e astronomia, tá ok? O que a astrobiologia estuda? Ela estuda como a vida surgiu, a vida em ambientes extremos, sinais de vida como água, oxigênio e metano, condições para a vida, água líquida, energia e moléculas orgânicas. A gente viu isso aí, né? Então, onde pode ter vida no sistema solar? A gente viu que a Terra é a única que tem vida confirmada, Marte, gelo e possível água salgada. Na Europa, oceano sobre o gelo, que é a Lua, né? Temos Encelado, jatos com água e compostos orgânicos. E a Titã, lagos de metano, atmosfera rica em compostos. Tá, pessoal? Mas eu vou reforçar aqui na aula. A astrobiologia ela não confirmou nenhum momento, comprova nenhum momento que existe vida fora do planeta Terra, tá? A única vida que a gente conhece é aqui na Terra. Mas é claro, a astrobiologia ainda está em processo e está fazendo grande progresso aí nessa ciência, tá certo? Então vamos lá aplicar nossos conhecimentos e ver se você conseguiu aí pegar o objetivo da astrobiologia, tá certo? Olha só, primeira questão, pessoal.
A hipótese da panspermia é uma das possibilidades estudadas pela astrobiologia para explicar a origem da vida na Terra. Essa hipótese propõe que, pessoal, eu falei a teoria da panspermia aqui na aula, hein? Vamos ver se você prestou atenção. Alternativa A vida surgiu exclusivamente por processos criacionistas de natureza divina? E aí, a astrobiologia, ela estuda o criacionismo? B. Os organismos extremófilos se desenvolveram apenas por seleção natural em ambientes hostis da Terra? Alternativa C. A origem da vida, ela se deu exclusivamente em fontes hidrotermais no fundo dos oceanos? Alternativa D. A vida, ela não surgiu na Terra, mas pode ter chegado por meteoritos ou cometas vindo do espaço. Alternativa E. A molécula de DNA surgiu por ação direta da radiação solar na atmosfera primitiva. E aí, pessoal, analisando essas questões, qual é que você, acha a resposta certa? Até porque eu falei da panspermia. A panspermia fala o quê? Já dou logo o gabarito aí, ó. Alternativa D, pessoal, é a única que fala disso. A vida, ela não surgiu na Terra, lembra que eu falei disso? Mas pode ter chegado por meteoritos ou cometas vindos do espaço, ou seja, ela desenvolveu em outro lugar e por alguma ocasião elas vieram parar aqui na Terra, tá certo? Vamos para a questão 2. Olha só. Em sua busca por vida fora da Terra, a astrobiologia, ela considera como promissoras as luas que apresentam oceano subterrâneo aquecido por energia interna. Entre elas destaca-se a Europa. Por quê, pessoal? O que tem aí nessa lua? Alternativa A, será a única lua do sistema solar com vulcanismo ativo? Eu falei disso. Alternativa B, apresenta um oceano líquido sob a crosta de gelo, possivelmente com fontes hidrotermais? Alternativa C, conter condições geológicas parecidas com a de Mercúrio? Alternativa D, ter superfície sólida com a atmosfera rica em oxigênio? Ou alternativa E, ter lagos de metano em estado líquido em sua superfície? E aí, pessoal, alternativa A, B, C, D ou E? Alternativa B, pessoal, a Lua Europa, ela apresenta um oceano líquido sobre a crosta de gelo, possivelmente com fontes hidrotermais, tá ok? Vamos para a questão 3 aí, rapidamente, olha só. Apesar de estar relativamente próxima da Terra, Vênus, a gente conhece aí esse planeta Vênus, ele é um ambiente extremamente hostil à vida, como conhecemos. Um dos principais fatores que tornam sua habitabilidade improvável é o quê? Alternativa A, ausência total de elementos químicos essenciais à vida? Alternativa B, a gravidade reduzida que impede a fixação da atmosfera? Alternativa C, a atmosfera é extremamente densa e tóxica, com efeito estufa intenso e temperaturas altíssimas? Alternativa D, a falta de evidência de elementos radioativos do núcleo. Alternativa E, a presença de grandes massas de metano líquido na superfície. Então, aqui no caso, pessoal, a gente tem que conhecer muito bem o nosso sistema solar. Vênus, ele está entre os nossos planetas. Lembrando que, o que está fora do nosso sistema solar é conhecido como exoplanetas, mas é muito importante a gente estar conhecendo aí todos os nossos planetas e seus ambientes. Então, olhando aqui direto para o gabarito, é a alternativa C. Vênus, é uma atmosfera extremamente densa e tóxica, com efeito estufa intenso e temperaturas altíssimas, tá ok? Vamos para a questão 4. Olha só. Penúltima questão, hein, pessoal? O conceito de zona habitável é central nos estudos da astrobiologia e se refere a quê, pessoal? Eu falei disso, hein? Vamos ver se vocês estão bem. Alternativa A, é a área de um planeta onde ocorre maior atividade geotérmica? Alternativa B, a região da galáxia onde a densidade estelar favorece a formação de planetas gasosos? Alternativa C, é a distância de um planeta em relação à sua estrela que permite a existência de água líquida na superfície? Alternativa D, a região com maior concentração de gás hidrogênio no sistema estelar? Alternativa I, a zona da superfície de um planeta que apresenta atmosfera respirável para humanos. Lembra aí que eu falei do conceito sobre zona habitável? Eu falei o quê? Que é uma zona onde não é nem muito quente,
nem muito frio, e que permite a água esteja em estado líquido em relação à sua estrela. Então, qual dessas questões abrange esse conceito? É a alternativa C, né, pessoal? É a distância de um planeta em relação à sua estrela, certo? Que permite a existência de água líquida na superfície. Tá ok? Então, para a última questão, para fechar a aula de hoje, vamos lá. Bioassinaturas, olha só. Bioassinaturas, elas são elementos fundamentais na busca por vida fora da Terra. Então, sobre elas, é correto afirmar que, alternativa A, correspondem a sinais físicos ou químicos que sugerem atividade biológica, como a presença de metano, oxigênio ou água. Alternativa B, são compostas apenas por moléculas grandes, como proteínas e ácidos nucleicos. Alternativa C, serve como prova direta da existência de civilizações avançadas. Alternativa D, são detectadas exclusivamente por telescópios ópticos baseados na Terra. Alternativa E, são restritas à observação em ambientes controlados na Terra, sem aplicação fora do planeta. E aí, pessoal, olhando aí a aula, o que seria bioassinaturas? Lembra que eu falei? É como se fosse pistas do que já existiu, né? O que pode existir também. E que pistas são essas? São água, metano, tá? Então, quais dessas alternativas abrangem esse conceito? É a alternativa A, né, pessoal? É ela que fala exatamente disso. Correspondem a sinais físicos ou químicos que sugerem atividade biológica, como presença de metano, oxigênio ou água. Tá ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido melhor, né, aí esse tema. A astrobiologia é uma ciência que está crescendo, é promissora, tá? Se ficou alguma dúvida, volta à aula, dá uma assistida, revisa, anota, faça pesquisa, que dá certo, tá? Então, a gente se encontra na próxima aula e tchau, tchau!